pode ser afastada a constitucionalidade do artigo 65A do nosso Código de Trânsito Brasileiro, com a alegação de defesa do direito individual da liberdade. Eu acredito que o direito fundamental da coletividade, né, o direito à vida, o direito à segurança no trânsito, o direito a uma incolumidade pública, esse direito coletivo, ele se sobrepõe ao primeiro, que é o ato que estão tentando tirar. Então, eu acho que ele se sobrepõe ao primeiro. Ou seja, a liberdade individual, na minha opinião, ela pode sim sofrer restrições quando ameaçar a segurança de todos. E aí, o argumento utilizado por parte aí de quem moveu a ação, a Abrazel, é de que poderia ferir os princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e equidade, além de algo que o senhor já destacou, a respeito da liberdade, a liberdade individual, econômica e da livre iniciativa. Mas aí, também, os ministros fazem isso de uma forma constante quando há conflitos em diferentes direitos, alguns direitos fundamentais, inclusive no caso aí da liberdade, mas tem o direito à vida e até mesmo o direito à saúde. Aí pensando já na coletividade, é isso que os ministros vão observar, essa coletividade analisando principalmente esses dois direitos, a vida e a saúde? Sem dúvida, é o que vai ser analisado. Assim como nós passamos recentemente, a questão da saúde, o uso obrigatório das máscaras, e a ter que seguir uma lei que foi editada. Por quê? Porque o seu direito individual não pode sobrepor ao direito da coletividade. Neste caso específico aí da lei seca, o que a gente precisa analisar, e o que eu acho que os ministros vão analisar, é exatamente o que vale mais. Se o direito individual de beber e dirigir, ou o direito de toda a coletividade, de querer preservar vidas, de querer manter a segurança pública. Por outro lado, também vai ser analisada a questão da separação entre as questões administrativas e o direito penal, ou seja, as questões criminais. Nesse caso, é preciso também analisar, ao meu ver, tentar equilibrar esses pesos. Ou seja, assim, uma infração administrativa, que é o que está sendo questionada hoje, combinada, ou seja, a infração administrativa combinada com a multa ou o direito de todos de preservação de vidas humanas. Na minha opinião, a liberdade individual pode sim sofrer restrições quando ameaçar a segurança. E a questão do trânsito, o trânsito seguro é direito de todos. E aí, inclusive, nós temos a manifestação do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, já na abertura do julgamento, lembrando que o julgamento foi suspenso após as manifestações, ele será retomado hoje, mas aí a manifestação inicial que ele fez foi a seguinte, que é constitucional punir o motorista que não sopra o bafômetro. E aí ele ressaltou o seguinte, por isso até a minha leitura aqui, ele diz o seguinte, abre aspas, em um país que sofre dos usos nocivos do álcool no trânsito, fecha aspas. Além disso, além propriamente da lei seca, também há uma questão envolvendo o comércio de bebidas alcoólicas nas rodovias. Nesse aspecto, qual o seu entendimento, doutor, em relação à constitucionalidade dessa comercialização de bebidas às margens das rodovias? Voltando só um pouquinho à questão do bafômetro, ao meu ver, o risco de ser fiscalizado por um sistema como o bafômetro, ele pode sim dissuadir o condutor a beber e dirigir. Então, acredito sim que, e além de tudo, a lei brasileira é uma das mais eficazes do mundo. Agora, já quanto à venda de bebidas, é questionado lá no STF se isso não estaria interferindo na ação econômica
Eu acredito que este caso econômico ele deve ser mais analisado profundamente, porque nós precisamos pensar o seguinte, esse vai afetar a economia de vender bebidas alcoólicas à beira de uma estrada para quem dirige. Mas e nos casos em que essa venda é feita para quem não está ao volante? Eu acho que nesse caso aí cabe uma interpretação mais extensa. Acredito na punição, acredito que a lei não deve ser alterada, não deve ser vista como inconstitucional, ou seja, que ela deve manter a constitucionalidade da lei e que ela deve avançar. Esse ponto específico de comercialização ou não de bebidas à beira da estrada, ao meu ver, é o ponto de avanço. É onde o STF vai conseguir ali estender e tentar entender quais os impactos disso e quais os meios mais eficazes de se coibir, assim como o instrumento citado, o bafômetro, por exemplo. Kleber Ferreira, os seus questionamentos ao advogado constitucionalista Wesley César. Fique à vontade, Kleber. Beleza, Samuel, obrigado. Uma boa tarde ao doutor Wesley. Obrigado também pela paciência. Ele esteve conosco aqui no momento em que íamos iniciar a entrevista. Deu problema de áudio, a tecnologia é terrível, o frio interferiu aí, a gente já voltou quente. Um beijo para Karen, que está nos acompanhando lá na Defensoria Pública do Estado. Maria Setor Marista, se eu não me engano, um grande beijo para ela. Doutor Wesley, eu vejo a lei seca, sobretudo essa questão de obrigar o cidadão a usar o bafômetro, não obrigar essa coisa toda, eu vejo que ela tem uma outra questão que precisa ser revista, que é a questão da padronização. O sujeito pega um chocolate desses que vem com um licor dentro e come, e o outro bebe uma caixa de cerveja. Se ele soprar o bafômetro, ele é multado a mesma coisa. Eu acho isso um absurdo grande demais. A impressão que eu tenho é que a lei é feita para multar e não para educar o motorista ou reprimir o uso de bebida alcoólica. Porque quem come um chocolate não está alcoolizado. Como quem toma meio copo de cerveja para ficar livre de um chato que fica bebe um pouquinho, para ficar livre, também não está alcoolizado. O senhor não acha que essa é uma revisão necessária? Kleber, boa tarde. Sim, entendo que esse é um ponto também a ser tratado. O que a gente precisa entender neste momento é que não há um nível seguro de alcoolemia na condução de veículos. Nós ainda não conseguimos ter um sistema que possa mensurar isso. Então, o que vai pesar, novamente, neste caso também, vai ser a questão da vida e da coletividade. Às vezes, a quantidade de álcool que você pode consumir é diferente da quantidade de álcool de outras pessoas. Eu acho que isso tem que avançar, isso precisa avançar, mas levando em consideração questões específicas do nosso país. Porque lá na ação direta do pedido de ação direta de constitucionalidade trata desse tema também. E aí a gente compara o Brasil a outros países, Estados Unidos, países europeus que têm essa gradação alcoólica. Eu acho que nós vamos chegar nesse ponto. Eu não acredito que esse ponto seja agora. Eu não acredito que, tornando a nossa lei ou alguns artigos da nossa lei, da lei seca, inconstitucionais, é que nós vamos ter resposta a isso. Por quê? Porque mesmo com a lei, mesmo proibido no Brasil 100% ou não beber, os acidentes ainda continuam acontecendo. Agora, que é necessário também, por uma questão financeira, que seja reanalisado, por exemplo, a questão da punição e o valor padronizado para todo mundo. Eu não vejo isso como algo correto. Eu acho que tem que ser, sim, medido. Por quê? Quem tem o valor, que tem poder aquisitivo menor,
ele é muito mais penalizado do que quem tem um poder aquisitivo maior, que pode se recusar a fazer um bafômetro e pode pagar hoje, se não estou enganado, R$2.000, R$3.000, R$2.900 uma multa. Eu acho que leve-se em consideração também a questão do veículo. Acredito que deve ser tratado e que a gente deva avançar. O que eu não concordo é que a gente retire certas coisas ou que eles sejam considerados, ou que essas ações, ou que essa lei seja, ou alguns artigos da lei sejam considerados inconstitucionais. Concordo com você, vamos reanalisar isso e tentar achar um modelo específico para o Brasil. O Brasil é diferente de todos os outros países. É verdade. Uma outra questão, está falando aqui uma pessoa que não põe uma gota de bebida alcoólica na boca. Antes que alguém pense que eu estou defendendo causa própria, né? Uma outra questão, essa questão econômica que a Abrazel aborda, e ela é mais importante, do ponto de vista da constitucionalidade, parece que ela ganha uma importância até maior, verdadeiramente ela fere o princípio econômico, não fere, doutor? Porque é aquilo que o senhor falou, se vão 10 pessoas dentro de uma van, tem um motorista e 9 passageiros, se 9 querem tomar cerveja e é proibida a venda de cerveja na beira da estrada, aqueles 9 deixam de gerar o lucro para quem tem um comércio na beira da estrada. Entendo assim também. A comercialização de um produto legal, ela no direito econômico, por isso que são as esferas e por isso que esse assunto acabou chegando onde chegou. Se você parar para analisar a questão econômica, simplesmente a questão econômica, sim, a gente vai chega de novo ao conflito de princípios. E aí a gente precisa, o STF precisa entender o seguinte, o que é mais prejudicial, o que vale mais, a economia ou a vida? E em que ponto isso está realmente afetando? Está tirando vida, tornando pessoas com acidentes terríveis. Então, assim, se a gente parar para analisar apenas o direito econômico, sem dúvida. O Estado ele não pode, nesse caso, interferir em questões privadas, principalmente porque é um produto que não existe uma proibição de venda. Então, vai ter uma classe econômica atingida, ou seja, todos aqueles que trabalham em beira de estrada vai deixar de ter uma renda. Nesse ponto específico, eu acho que cabe mais discussão. Eu não sou a favor da proibição total de venda, exatamente por isso. Porque não significa, e seja uma presunção de culpa, não significa que o motorista é que está bebendo. Já as outras, o complexo, a lei, ela tem que vir para punir, sim, quem está dirigindo. Quem não está dirigindo não tem obrigação nenhuma. É fato. Doutor, os advogados constitucionalistas, sobretudo, eles têm não é uma mania, é uma virtude de analisar quem vai analisar a questão, né? Tomando como base quem vai analisar a questão, o senhor acha que tipo de resultado nós podemos esperar desse julgamento? O advogado constitucionalista, ele costuma analisar assim, os efeitos da lei, ou seja, a aplicação da lei, e muitas vezes não é exatamente o que o advogado constitucionalista concorda, mas é o que nós temos, é o que a lei propõe. O que a lei propõe. Neste caso específico, eu acredito que será mantida a constitucionalidade da lei e ampliado alguns assuntos, como a questão da venda na beira de estrada, como a gradação. Eu acho que nós vamos passar por um processo agora de crescimento. Eu acho que nós estamos indo no caminho correto. E acredito que a decisão que vai ser tomada agora vai ser pela constitucionalidade, ou seja, que os outros vão seguir o relator. Eu também, inclusive, torço para isso, torço para os avanços na lei, né? Eu não quero conviver com bêbado no volante, acho que ninguém quer,
né? Mas a gente torce para os avanços da lei, para que ela possa atender também às necessidades econômicas daqueles que vivem das atividades econômicas na margem da estrada, e também essa questão da constitucionalidade dos direitos individuais, eu penso que ela é muito séria. Quando invade um, acaba abrindo espaço para invadir os outros, e nós, o senhor não, doutor, o senhor é da geração do Samuel, mas na minha geração a gente sofreu demais para lutar pela volta dos direitos individuais, sofreu assim de apanhar da polícia, correr de cachorro, ir preso, era um Deus nos acuda, você não tem nem noção, viu, Samuel, o que passávamos nessa geração, não é bom nem contar que as pessoas ficam traumatizadas. Quando eu fui candidato a presidente do DCE da Católica, eu era candidato a presidente, o Horácio Melo Cunha, secretário de Mobilidade de Goiânia, era candidato a vice, na minha chave. Perdemos, diga-se de passagem, né? Foi uma fase tão difícil, era uma fase tão difícil, e a luta era justamente essa, pelos direitos individuais. Daí, esses jornalistas cabeça branca terem um pouquinho de ranço quando o debate gira em torno de direitos individuais. É porque foi muito difícil conquistar, sabe? Aí a gente fica com medo. Samuel, oi. Deixa eu fazer só um comentário a respeito disso para a gente entender. Eu acho que isso é um processo cultural. Aos poucos, é necessário que uma lei venha, tire, ou seja, restringe algumas coisas, como, por exemplo, se você se recorda bem, eu também, da minha época, quando eu comecei a dirigir carro, por exemplo, o uso de cinto de segurança era opcional. Veio uma lei e obrigou. Aí, junto com a lei, veio a parte de conscientização governamental, com campanhas educativas, mostrando a importância do uso de cintos de segurança. Hoje em dia, é raro você encontrar alguém que esteja dirigindo sem o uso do cinto de segurança. Não porque a lei obriga, porque ele entendeu que aquilo ali é perigoso. Eu acredito que o processo hoje, essa fase que nós estamos agora de análise da lei seca, ela vai seguir o mesmo sentido, que em breve a gente vai ter consciência de que beber embriagado, ou seja, beber bêbado, é que causa danos irreversíveis à vida. Exatamente. A gente espera que é preciso que a educação de trânsito chegue na escola o mais rápido possível e para séries iniciais. Se ela chegar, vai chegar um tempo que a gente nem precisa discutir a lei seca mais, porque aí sim a gente cria uma sociedade consciente. Sociedade que não é consciente sobre os efeitos do álcool em todas as suas instâncias, mas, sobretudo, quando você está responsável por vidas, inclusive pela sua própria, aí é preciso discutir até a constitucionalidade da lei que proíbe um bêbado no volante. Samuel. Doutor Wesley, obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Uma ótima tarde ao senhor. Até uma próxima oportunidade com a gente. Obrigado, Samuel. Obrigado, Kleber. Estou sempre à disposição.